Bom dia, delegado Rubens Recalcati. Bom dia a todos os amigos do delegado Rubens Recalcati. Bom dia à família do delegado Rubens Recalcati. Nesse dia 3 de fevereiro de 2016, o delegado Rubens Recalcati ontem recebeu e junto com a equipe dele receberam um pedido de prisão da parte do juízo de Rio Branco do Sul, né? Então, mais uma vez eu convoco os amigos do delegado Rubens Recalcati, os policiais que trabalham e trabalharam esses 40 anos ao lado do delegado Rubens Recalcati, a família do delegado Rubens Recalcati, para fazermos uma mobilização nesse sentido, né? Eu acho, na minha opinião, sou amiga dele há 8 anos, eu aprendi uma coisa com a vida que se chama insistência. Na primeira vez que ele foi preso, no meu caso, foi um impacto muito grande, porque um impacto e uma decepção com a justiça e com a polícia. Nessa segunda vez, eu não tô sofrendo o mesmo impacto, porque aí a gente já tem assim uma certa, a vida nos torna pessoas curtidas, né? Ainda mais no cenário atual de corrupção do Brasil, né? Então a gente vê mesmo que a lei nossa, eu fico impressionada com a incapacidade das pessoas que trabalham na parte legal, na justiça, os advogados. Eu fico impressionada com a incapacidade deles de distinguir uma coisa de outra. A distinção do que é certo e do que é errado, isso eu aprendi com meu avô, que o meu avô veio da Itália para cá, e com ele eu aprendi a distinguir o que é certo do que é errado. Então, eu fico pensando assim, as provas nesse inquérito, nesse processo do delegado Recalcati, da equipe dele, as provas, o manuseio da investigação, é como se eles manipulassem. Eu quero que vocês escutem muito bem isso. É como se vocês que estão inseridos dentro desse processo, é como se vocês manipulassem uma camisa e uma calça sem corpo e sem espírito. Eu gostaria que vocês aprendessem as coisas básicas da vida, né? A gente vê a trajetória de uma pessoa no dia a dia e nos fatos, naquilo que ela faz no dia a dia. Quando você conhece uma pessoa há uma semana, é uma coisa. Quando você conhece uma pessoa há 3 meses, é uma coisa. Quando você conhece uma pessoa há 1 ano, é uma coisa. Quando você conhece uma pessoa há 4 anos, é uma coisa. Há 7 anos, há 8 anos, há 10, há 20, há 30 anos, é outra coisa. Então, quando você convive com uma pessoa numa margem de tempo, você consegue delinear a trajetória da pessoa, o funcionamento do pensamento dela, as emoções, os sentimentos, e aí você pode ter alguma base de direção naquilo que você percebe, naquilo que você vê. Agora, quando você manipula
objetos de alguém que você não conhece, você ali naquilo você projeta muitas coisas a nível de imaginação, a nível de pensamento, a nível de coisas que são trazidas, elementos de outra natureza. Eu vejo assim, meu Deus do céu, minha gente, o quanto falta para a inteligência da polícia, o quanto falta para as leis, o quanto falta para esse Brasil, meu Deus, o quanto falta de vocês distinguirem coisas básicas, entende? Nesse nível do caráter e da personalidade de uma pessoa. E eu vou um pouquinho mais além, esquecendo essa questão, deixando um pouquinho de lado essa questão do delegado Recalcati, porque nesse sentido eu não tenho mais o que falar, eu já disse da primeira vez, são coisas assim absurdas, né? Mas nesse sentido da política brasileira, meu Deus do céu, gente, que absurdo! Nós estamos vivendo um tamanho absurdo do Brasil. Eu digo isso para dentro do Senado brasileiro, dentro da Câmara dos Deputados Federais, dos deputados estaduais. Minha gente, vocês não têm vergonha na cara, minha gente. Vocês roubam milhões, sabe? E falam diante dos juízes como de 5, 6, 10, 100 milhões, como se vocês estivessem falando de 10, 50 reais. E vocês sabem que vocês tiraram esse dinheiro dos cofres do Brasil, da Petrobras. Minha gente, vocês não têm a menor vergonha na cara, vocês não têm o Semancol, que é a base de qualquer ato de uma pessoa desde que nasce e cresce. Vocês não têm o menor Semancol. Vocês não sabem que o fato de vocês tirarem 300 milhões, 400 milhões, bilhões do Brasil, a consequência disso para o povo brasileiro, para o país, a consequência disso para as pessoas que procuram a saúde pública é a morte, para as pessoas que estão em tratamento de câncer pelo SUS é a morte, a educação do povo brasileiro, das crianças brasileiras, das mães que vão trabalhar e colocam os seus filhos numa creche para poder trabalhar com tranquilidade, e vocês roubam a merenda dessas crianças. Vocês acham que isso não tem a menor consequência para a vida de vocês? Pelo amor de Deus, vocês não é o povo brasileiro que está fudido. Não é o povo brasileiro. Uma pessoa que levanta às 5 horas da manhã, que trabalha o dia todo, que volta meia-noite para casa, sabe, que ganha um salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos, essa pessoa não deve levantar de manhã estressada ou infeliz porque ela está trabalhando, porque ela é honesta. Agora vocês, caras, vocês que roubaram milhões do Brasil, bilhões do Brasil, vocês acham em sã consciência, que não tem consequência os atos ilícitos de vocês? Minha gente, vocês é que estão fudidos. E vocês não estão fudidos para esse momento, para essa vida. Vocês estão fudidos para toda a eternidade. Vocês estão visceralmente fudidos, porque tem sim consequências, esses atos absurdos dessa ladroagem de milhões e milhões e milhões que pertence à nação brasileira e ao povo brasileiro, que precisa, porque o povo precisa de representantes
com caráter, sabe, com espírito para servirem de voz ao povo. É absurdo isso. E voltando novamente ao delegado Recalcati, são 40 anos de vida, de sangue, de suor pela Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, minha gente, eu não vou dizer que eu estou decepcionada como as coisas acontecem, porque isso eu já disse. Eu queria só que vocês olhassem aquele quadro ali ao fundo. Este quadro ali, ó. Certo? Olha, ó. Este quadro foi pintado por um artista alemão. Este quadro estava na casa da minha avó. E se vocês podem ver esses retratos aqui no balcão, esses retratos se chamam uma coisa lembrança e memória, certo? Então, quanto mais vocês sujarem, danificarem, jogarem lixo na memória de uma pessoa decente, e esquecerem a memória de toda uma civilização, de toda uma cultura, de toda uma história de um grupo social, de um país, de raças, quanto mais vocês vomitarem esse lixo todo em cima da lembrança, da memória, de pessoas que trabalharam para constituir um povo, uma nação, para darem seguimento a todo um desenvolvimento, cada vez mais vocês vão ficar fudidos, sabe? Fudidos. Eu não tenho uma palavra melhor para dizer, sabe? Não vou falar uma linguagem intelectual, uma linguagem acadêmica, não, vou falar uma linguagem bem coloquial. Vocês estão dilacerando o espírito de pessoas boas, sabe, de pessoas honestas. Vocês estão vilipendiando, surrupiando a herança, a memória de famílias, de pessoas, tirando delas o que é delas por direito. Isso tem consequências, sabe? Vocês pensam que vocês estão brincando? Vocês pensam que vocês vão sair dessa numa boa? Não vão, gente, não vão. Cada vez mais vocês, é a vida de vocês, é o espírito de vocês que está realmente ferrado. Vocês estão fodidos. Não são as pessoas que trabalharam a vida toda, não são as pessoas que estão perdendo tudo por causa dessa ladroagem. Não são essas pessoas que estão fodidas. São vocês, os ladrões, os corruptos, os mentirosos. Sejam juízes, sejam advogados, sejam deputados, sejam vereadores, sejam qualquer esfera profissional. São vocês que estão fodidos para essa vida e para toda a eternidade. O meu nome é Denise França, sabe? Eu moro na rua Alcides Munhoz 393. Eu sou uma pessoa com carteira, RG, CPF, carteira de trabalho. Tenho 51 anos. E é o meu direito, como todas as pessoas têm direito, de falar a respeito desses acontecimentos. Um bom dia para gente boa e trabalhadora. Um bom dia aos amigos do delegado Recalcati, um bom dia à família do delegado Recalcati. Muita tranquilidade nessa hora e vamos em frente, porque quem não deve não teme.